Fala, fala galera! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brasil Culé, teu canal de notícias do Barça. Galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo no canal porque hoje o papo é sério, galera. Sério e quente. Porque Hansi Flick, galera, voltou a dar uma aula em coletiva de imprensa, mostrando o que é ter caráter, galera, liderança, equilíbrio. Mesmo quando a imprensa tenta provocar, ele mantém a calma. E ele é um senhor, né? É um gentleman. Sim, ele respondeu sobre Luis de la Fuente, sobre Lamine Yamal, sobre Marc Bernal e até sobre a derrota contra o PSG. Mas calma, porque o Flick disse, se a gente escuta com atenção, revela muito mais do que parece, ok? Então, vamos direto para a coletiva de imprensa, tá bom? Você já sabe o que fazer, né? Se inscrever, ativar o sininho. Você já sabe, ok. Primeiro, o contexto, né? O Barça enfrenta o Sevilla fora de casa, né? Amanhã. Jogo complicado, ambiente hostil, né? Estádio fervendo, né? E Flick, galera, foi claro e diz o seguinte, abre aspas: conhecemos bem o Sevilla, é uma equipe agressiva, intensa, com um estilo próprio e uma torcida muito presente. Vai ser um jogo difícil, fecha aspas. Ou seja, galera, o Flick sabe que esse jogo é para testar caráter, né? Não só a tática, né? Tem que ser melhor que o jogo contra o PSG, né? Depois da derrota. Então, o time precisa mostrar reação imediata, principalmente mental, ok? E a primeira grande notícia, galera, é porque Lamine Yamal não vai jogar, tá? Flick confirmou que ele ainda sente dores e que se o jogador não está ao 100%, não joga, ponto final. Ele diz o seguinte, abre aspas: Lamine se sentiu bem, por isso jogou contra o PSG. Hoje está melhor, mas não está bem. Se um jogador não está bem, não pode jogar, fecha aspas. Ou seja, galera, o próprio técnico está freando o garoto, né? Que claramente queria estar em campo. E isso, galera, mostra uma coisa, né? Flick não é refém das estrelas, né? Então, ele decide com base na saúde e na responsabilidade, né? Não no hype, ok? E reparem na sutileza, né? Que Flick elogia a Lamine. Ele diz, com bola, ele é incrível, né? Mas em seguida manda um recado, né? E diz o seguinte: com bola, ele é incrível, mas também é preciso estar bem sem bola. Tradução, galera: defender o garoto, né? O Barça precisa de ti, né? Nos dois lados do campo, né? Então, um toque fino, pedagógico, né? E sem expor o jogador também, né? Tentando dizer, cara, você é o máximo que tem atacando, mas também tem que ajudar a defender, né? E esse negócio é um problema que tem todos os melhores jogadores, né? De defender. Mas ele ainda não chegou naquele patamar do Neymar, do Messi, né? De Suárez. Então ele tem que se esforçar para defender. Galera, é uma gestão exemplar, tá? E para quem se perguntava se Lamine vai chegar para o Clássico, né, Flick foi direto e diz o seguinte, abre aspas: não sabemos se vai estar disponível. É uma lesão complicada, não muscular e pode se agravar, fecha aspas. Galera, essas lesões, segundo todos os fisioterapeutas, né, são traiçoeiras. Dão sinais de melhora, mas voltam de repente, né? Por isso Flick e os médicos decidiram por agora, né, para não perder o jogador por meses, então ele descansar, ok? É o tipo de decisão que evita tragédias físicas, né, e complicações. E o Barça aprendeu já, do jeito mais duro, né, com casos como Ansu Fati, né, ainda não sendo a mesma lesão, né, mas, galera, é preferível não... como se fala? Não arriscar, ok? Agora vem o ponto quente da coletiva, né?
a relação com Luis de la Fuente, técnico da seleção espanhola, né? Vocês lembram, né? Flick ficou irritado porque Lamine voltou lesionado da Espanha após o último parão, né? Hoje ele foi elegante, mais firme, né? E diz o seguinte, abre aspas: a situação já passou. O que quero é proteger meu jogador. Foi água passada. Eu mesmo já vivi isso do outro lado. É difícil, mas tenho que defender meus jogadores. Falei com mais força do que o habitual, mas era necessário. Fecha aspas. Galera, colocou limites, né? Ele não foi grosso, mas foi firme, né? Porque ele entende o que é ser técnico de seleção, né? Se vocês lembram, ele foi técnico da seleção alemã. Mas também, galera, entende que ninguém toca seu jogador, né? Sem respeitar o clube. E mais, galera, quando perguntaram se ele se arrependia, né? De ter criticado De La Fuente, ele respondeu o seguinte, abre aspas: não me arrependo, quis proteger meus jogadores, foi minha forma de pedir para parar, mas é passado, fecha aspas. Galera, elegância alemã, né? Com firmeza espanhola. Galera, foi um tapão de luva, né? Seco, né? Educado e devastador. Galera, também aqui vem outro tema forte, né? Sobre Marc Bernal, né? Porque, não sei se vocês sabem, o garoto foi convocado para a seleção sub-21 espanhola, né? Depois de um ano parado por lesão. Jogou 20 minutos com o Barça e já chamaram o menino, né? Então Flick não gostou e com razão, né? Então Flick disse o seguinte, abre aspas: é uma situação difícil. Ele não está pronto para jogar muitos minutos. Vem de uma lesão grave e não está ao mesmo nível físico de antes. A federação deveria cuidar melhor. Fecha aspas. Aqui, Brasil Culé explica, né? O Barça tem um plano de recuperação delicadíssimo para Bernal, né? Treinos específicos, carga progressiva, fisioterapia adaptada, né? E galera, a seleção simplesmente esbagunça isso, mudando de rotina, né? Intensidade e exercícios, tirando ele da rotina que ele tem aqui no Barça, né? Então, Flick também comentou o seguinte, né? Mandou um recado e diz, abre aspas: cuidado, porque uma convocação mal planejada pode estragar meses de recuperação, fecha aspas. Galera, ele tem razão. Isso é o tipo de coisa que destrói carreiras. E Flick não gostou, tá? Não está gostando nada das situações com os jogadores. Galera, Flick ainda tocou num ponto mais amplo, né? Sobre o calendário. Disse que o cansaço, né, faz parte da vida de um grande jogador, mas que as seleções e os clubes precisam se comunicar, né? E mandou essa aqui, ó, abre aspas: todos querem jogar pela seleção, é normal, mas tem que haver diálogo entre clubes e federações. Sem comunicação é impossível, fecha aspas. Simples e direto, né? E quando perguntaram sobre a ideia de juntar as datas FIFA de setembro e outubro num parão de um mês inteiro, né? Ele foi bem alemão e disse o seguinte, abre aspas: não tenho opinião, não é meu objetivo. Talvez seja bom para a federação, mas não sei se é bom para o futebol, fecha aspas. E galera, o Flick não entra em politicagem, né? Foco no que importa, né? Ele sempre faz isso. Preparar o time, gerenciar fisicamente e evitar lesões, né, galera? Claro, a imprensa não deixou de tocar na ferida, né, do 1-2 contra o PSG, tá? E Flick respondeu como quem entende o que é liderar em crise, né? Ele disse o seguinte, abre aspas: todo mundo está triste, mas não há tempo para lamentações. Temos que aprender a reagir amanhã. E é importante ser mais inteligente. Fecha aspas. Galera, ele tem razão. Já passou o choro, né? Já passou o dia de lamentação. Já, como na minha cidade a gente fala, cuspa e continue, né? Então, ele ainda
falou o seguinte, né? Abre aspas. Se não há pressão sobre a bola, a última linha não pode estar tão alta. Fecha aspas. Galera, essa fala aí foi pelas críticas, né, que o Hansi Flick está tendo, né, sobre as últimas falas, por exemplo, do Thierry Henry, que falou sobre a linha alta defensiva do Barça, né? Mas eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso, não sei se hoje ou amanhã, tá? Mas tem muitas pessoas falando que o problema do Barça é a linha. Galera, a gente vai conversar sobre isso daí em outro momento, né? Não sei se vocês viram o podcast do Flow, Igor, com Cafu. Ele comentou, quando ele jogava na Roma, ele fazia, acho que foi nos 90, não lembro, tá? Mas eles faziam a linha no meio do campo também, ok? Isso não é novo, tá bom? Não sei porque as pessoas ficam surpresas com isso, tá? Mas a gente vai conversar isso em outro vídeo, tá? Galera, eu gostei da coletiva da imprensa de Flick, né? Porque tem autocrítica, tem uma análise tática real, né? E foco no trabalho, né? Nada de drama, nada de teatrinho. Ele sabe que o problema foi mental, né? E coletivo, né? Não estrutural. Vocês já sabem a minha opinião aqui no canal sobre aquele jogo, né? Por isso fala de seguir treinando, né? Melhorando e aprendendo, né? Aqui, galera, veio outra pedrada, né? Mas com classe também, ok? Perguntaram sobre aquela frase antiga dele, né? Os cegos estão matando o futebol, lembram, né? E ele falou, né? Foi cirúrgico e disse o seguinte, abre aspas. Não falo só dos jogadores, falo de todos, do staff, do clube e até dos torcedores. Todos têm que ter fome de vencer e não pensar em si mesmos. Precisamos de respeito e envolvimento de todos. Fecha aspas. E galera, isso foi um recado para todo mundo, né? Não é discurso de treinador, é manifesto de liderança, né? Flick não é um good vibes, né? É exigente, né? Ele está dizendo ou todo mundo rema junto ou o barco se afunda, né? E sim, galera, ele está mirando em alguns jogadores e dirigentes também, né? Sem citar nomes, mas a mensagem é clara, né? No fim, galera, essa coletiva foi uma masterclass de gestão humana, né, e comunicação. Flick, como todo alemão, né, foi direto, humano, técnico, né, e o mais importante, protetor do vestiário, né. Nada de expor jogadores, nada de bajular ninguém, nada de drama, só trabalho, disciplina e respeito. E ainda manda real sobre egos, né, seleções e foco mental. O cara entende o que é o Barça, né? E o torcedor culé, galera, pode dormir tranquilo com Flick, né? O barco não vai afundar, se se corrige, né? E aí, culés, o que vocês acham da coletiva da imprensa de Flick? Vocês também sentem que o time precisa mais cabeça e menos estrelismo? Comenta aqui embaixo, tá? Deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, vocês já sabem, né? E não esqueçam, aquele abraço de gol para todos. Y visca el Barça.